Participe do estudo bíblico do Antigo e Novo Testamento, assistindo playlist no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Vargem Grande. Para você que está em casa, para você, meus irmãos que estão aqui presentes. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E é com muita alegria que estamos aqui hoje. Vamos fazer, se Deus assim permitir, o fechamento do Pentateuco, da Torá, da lei. E vamos descobrir o que esse nosso Deus tem para nós nessa jornada, nessa caminhada que nós estamos fazendo. Mas eu quero fazer o pedido de sempre. Está gostando? Está abençoando a sua vida? Envie o link para alguém. Permita que essa pessoa ouça um pouquinho da palavra do Senhor. E nós não podemos nunca iniciar essa aula sem pedir ao dono da palavra que nos ilumine, que nos esclareça, que nos abra o entendimento. E eu convido você a orar comigo nesse momento, pedindo a graça dele sobre nós. Pai Celestial, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Glorificamos a ti, Senhor, pelo dia, por nossas vidas, por tudo aquilo, Pai Celestial, que Tu nos permitiu passar ao longo desse dia. Obrigado pela Tua presença, Senhor, que sempre está conosco. Obrigado, Senhor, pelo sustento que temos. Obrigado, Senhor, pelo agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pelos grandes livramentos que o Senhor nos dá, mesmo aqueles que a gente nem sequer tem noção ou ideia de que ocorreram. Obrigado, meu Pai Celestial, por podermos estar aqui, lendo a Tua palavra, estudando, Senhor, para crescermos em graça e em conhecimento. Eu peço a Ti que nos ilumine, Senhor, com a Tua palavra, abra o nosso entendimento, é necessário isso. Espírito Santo, eu quero ser extremamente conduzido por Ti e preciso disso. Então me dirija aos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo agora e aqueles que vão, Senhor, rever essas aulas também, que o Senhor dê o discernimento acerca da Tua palavra, pois ela é Tua. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, técnica, temos aí um vídeo. Pessoal, nós vamos assistir um vídeo rápido, que na verdade é uma pergunta, e queria que vocês também, caso você aí que tem uma dúvida, tem uma pergunta, ponha no chat, ou temos ali os comentários no YouTube, faz isso para que a gente possa entender qual é a sua dúvida e te ajudar a sanar. De repente, nós também temos uma dúvida, né? Então, fala com a gente. A gente está aqui, a gente quer isso, a gente precisa disso. Queremos ser estimulados por vocês para saber, será que a dúvida dessa pessoa é essa ou é aquela? Olá, Larissa, tudo bem? Larissa é a nossa líder dos jovens aqui. E ela tem duas perguntas para fazer ao nosso professor Alex sobre Números e Levíticos. Então, a primeira pergunta é: por que as pessoas valorizam mais os outros livros e acabam esquecendo, ou pelo menos não dão tanta importância para o livro de Números e de Levíticos? E a outra é: quando se vai ler esses dois livros, o que eu devo ter em mente
antes de começar a ler, qual seria o meu norte antes de entrar na leitura desses livros? Olha aí, professor, vamos responder isso aí, hein? Um abraço. Bom, eu acho que eu vou pegar um gancho aqui no pastor Daniel. Ele sempre falou, ó, minha resposta é... não sei. Brincadeira, ele sabe e falou muito bem aqui no dia que ele esteve aqui presente, inclusive vai estar presente já na próxima aula, nós vamos fazer aqui um grande fechamento, mas vamos a essas respostas. Na verdade, ela fala ali por que as pessoas deixam de ler ou têm pouco interesse na leitura de livros como Números, Levítico, mas eu posso incluir Deuteronômio, embora Deuteronômio é um livro que uma parte dele o pessoal gosta de ler bastante. Eu penso que é por falta mesmo de entendimento. E eu vou tentar responder a primeira associada à segunda pergunta, que a segunda pergunta dela é: o que a gente tem que ter em mente quando a gente pegar livros como Levítico e como Números? Na verdade, essa aula que a gente está fazendo, ela já responde em parte isso. Por quê? Porque muita gente tem me dado um feedback positivo quando conversa comigo acerca disso, que ele diz, olha, eu não conseguia entender aquilo ali, ou então eu nunca percebi o contexto. Então, o problema está em não saber o contexto. Eu costumo dizer o seguinte, você precisa fazer quatro perguntas. Essas são as básicas, mas são 4 perguntas. Em qualquer livro. Quem é que escreveu esse livro? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Agora, quem escreveu Levítico? Quem escreveu Números? A gente já tem essas respostas aqui nessas aulas. Moisés. A segunda pergunta que você precisa saber e fazer para o texto, por que ele escreveu esse livro? Por que a gente tem que ler isso aqui? Por que isso está aqui? Está nesse meio aqui? Por que está na Bíblia? Então, a gente também tem buscado e dado essa resposta. Moisés escreve por quê? Porque existe um povo que foi retirado do cativeiro. Esse povo está indo em direção a uma terra prometida por Deus a alguém. Então, esse povo precisa saber suas origens, quem é esse Deus que tirou eles de lá e por que ele está levando para essa terra. Então, isso responde por que ele escreveu. Foi por que eu falei ou foi para quem? Porque são 4 perguntas iguais. Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e quando escreveu. Grava isso com você. Quem? Moisés. Quando? Nós já sabemos, mais ou menos aí 3.500 anos antes de Cristo. Para quem? Para aquele povo que foi retirado do cativeiro. E por quê? Porque Deus queria se apresentar a esse povo, Deus queria mostrar que aquele entorno que eles estavam inseridos, aquela cultura que eles estavam inseridos, os deuses que eles conheciam, não era o Deus verdadeiro. E quando você não tem essa informação lendo, eu fico imaginando uma pessoa leiga, que nunca teve um contato com a palavra de Deus, ele pega Gênesis para ler, e ele começa a ler aquilo ali, no princípio, criou Deus, os céus e a terra era sem forma vazia, ele vai seguindo e vai vendo aquelas coisas, e de repente, ele vai fazer um questionamento, mas espera aí, quem está escrevendo isso aqui, da onde ele está? Como ele não é uma testemunha ocular. Então, como ele sabe disso? E isso é que é o legal, porque quando você, meu irmão, começa a ter esse tipo de dúvida e você começa a ir atrás
trás dessa informação, isso significa que você quer conhecer. Mas a gente está aqui para fazer o quê? Para encurtar isso, porque a gente não tem isso na Bíblia, lá escrito, Moisés que escreveu por conta disso, para aquele povo que estava sentado lá na beira do Monte Sinai. A gente não vai ter essas informações. E se nós não temos essas informações, então, aonde a gente encontra isso? Uma pessoa que é um estudante da palavra de Deus e que ama a palavra de Deus, ele vai ter que buscar essas informações. A gente tem algumas boas Bíblias de estudos, tá? Elas vão dar informações preliminares. Eu aqui no dia falei, a Bíblia que assim que eu me converti, a primeira Bíblia que eu comprei foi uma Bíblia Shed, porque eu tinha essa ânsia. Então, eu comprei uma Bíblia Shed, hoje eu tenho uma NAA de estudo, eu também tenho o NVI, eu tenho uma Bíblia de arqueologia, que ajuda com algumas questões que são importantes, e vamos ter livros paralelos. Inclusive, o pastor me fez uma pergunta na vez que ele esteve aqui. Tem um livro, sim, que eu quero indicar, que é Como Ler a Bíblia, livro por livro. É um clássico. Esse livro, qual é a função? Ele não tem a função de ser um livro de uma teologia sistemática. Qual é a ideia desse livro? A ideia desse livro é guiar os seus olhos. Você está lendo Gênesis, então ele começa a te mostrar o porquê que Gênesis está sendo escrito, quem está escrevendo, quais são os pontos principais, o que a gente deve prestar atenção. Então ele vai guiar os seus olhos ali. Se eu não me engano, é Gordon Fee e mais alguém. De cabeça eu não lembro, mas você pode tomar nota. Como ler a Bíblia livro por livro. Tem aí na internet, jogou ali, você vai achar, ok? Então, muita gente passa pelos livros, muitos porque acham que só o Novo Testamento é importante, faz diferença e é importante para nós. Não temos isso numa narrativa bíblica. Gênesis e Apocalipse estão conectados. Levítico, Hebreus estão conectados. A gente não tem como desassociar. Eu preciso desses livros para a compreensão. A gente gosta de dizer teologicamente que o antigo é sombra e que o novo é uma realidade. Só que tudo isso está interligado. Eu não consigo entender uma coisa sem a outra. Então, eu espero ter respondido a minha irmã, e quem sabe, se você tinha essa dúvida, e se você ainda continua com alguma dúvida, por favor, coloque aí no chat. Vamos entrar aqui na nossa aula, e é um livro denso, no sentido se a gente fosse entrar aqui para tratar capítulo por capítulo, ponto a ponto, mas, em suma, o que é o Deuteronômio? Vamos recapitular, tá? Se você chegou hoje, vai ser legal para você, porque a gente vai fechar esse livro, então eu preciso voltar lá. Quem é o escritor? A gente atribui a Moisés. Nós vamos ver um grupo chamado Crítica Textual, Teologia Liberal, criticando esse livro, dizendo que ele não pode ser atribuído a Moisés, porque neste livro relata o quê? A morte de Moisés. Então eu estou aqui falando, olha, quem escreveu o Deuteronômio foi Moisés. Aí o sujeito está lendo lá, né, chega no final e diz assim, mas espera aí, o cara escreveu a própria morte dele? Não. Isso aí certamente foi editado. Alguém é que escreveu após, pode ter sido Josué, pode ter sido o filho do Arão, a gente não sabe. Isso aí a gente não tem essa informação e não é o ponto. Então já sabemos quem é o escritor, atribuído a Moisés, até porque nós vamos ler daqui a pouco várias citações. Então esse povo que saiu do Egito e na caminhada parou no Monte Sinai e começou a receber a lei de Deus, então ali Moisés começa a escrever Gênesis, ele escreve
a criação do ponto de vista de Deus, lembrando que nós já falamos aqui nas outras aulas, que não era só o povo hebreu que tinha uma escrita acerca da criação. Os povos no entorno tinham a sua própria escrita, porém atribuída a deuses, atribuída a outros deuses. E aqui o Senhor está dizendo, não, no princípio eu criei todas as coisas. E ali Deus descreve como o homem caiu. Nessa queda do homem, nós vimos uma degradação total da humanidade. Nós vimos a primeira morte, depois nós vimos um homem matando 2 pessoas, tomando 2 mulheres para si, e nós vamos ver depois eles provocando o mal de uma forma tão grande que Deus disse, eu me arrependo de fazer o homem, porém, nós vamos descobrir que Deus, que tem o seu caráter, ele diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aí alguém vai dizer, mas você acabou de dizer que Deus se arrependeu. Se arrepender aqui é uma forma de Deus explicar para nós, para que a gente entenda qual é o sentimento dele, não um arrependimento como o nosso. Então, enfim, ali Deus olha para Noé, através de Noé ele faz um novo pacto, faz uma aliança, e depois disso o homem continua na sua degradação, o homem vai fazer aquela torre de Babel, Deus desce ali, faz a confusão das línguas, mas ele encontra Abraão, não que ele encontre, ele chama Abraão, é uma eleição, é ele que escolhe, e faz aquela promessa, enfim, Abraão, Isaque, depois de Isaque, Jacó, os 12 patriarcas. Então esse povo é levado para o Egito, e sendo levado para o Egito, Deus, antes de tudo, fala com Abraão, dizendo, olha, teu povo vai ser cativo no Egito por 400 anos, mas depois eu vou vir e vou tirar eles com mão forte e trazer para esta terra. Quando Deus está falando isso lá em Gênesis, ele está dizendo para esse povo, e é isso que a gente precisa pescar na palavra. O povo está no livro de Deuteronômio. Esse livro, ele se encontra fisicamente, geograficamente. Lembra vocês que eu falei assim, no livro de Números, cajado na mão, sandália no pé, mochila nas costas, que a gente está andando. Então agora, quando a gente chega aqui, esse povo está diante da terra. Toda aquela geração está olhando para aquela terra, e a gente aqui estudando está vendo lá em Gênesis Deus falando, eu vou fazer, e a gente agora está vendo Deus fazendo. O livro inteiro de Deuteronômio, ele tem um enfoque em Deus, o Deus que age, o Deus que fala e o Deus que cumpre. Então, esse Deus que fez essa promessa, tira aquele povo com mão forte, e a gente viu tudo isso em Êxodo. Tirando o povo com mão forte, ele vai agora ensinar aquele povo, olha, eu não sou como os outros deuses, vocês não vão me servir como os outros servem. Por isso que Deus, quando ele faz ali os 10 mandamentos, quando ele entrega aqueles 10 mandamentos, ele de cara diz, eu sou o único. E não tem outro. E ele diz, e não façam nenhuma imagem do que há na terra, em cima, embaixo, nada, vocês não têm nada, vocês são totalmente diferentes de todos os outros povos, até o meu nome tem que ser preservado, não pode ser tomado em vão. E aí a gente começa a ver que Deus, ele já se separa de tudo aquilo que eles conheciam, entrega para eles essa lei, mas aí ele se manifesta a esse povo. A gente viu isso no Sinai. Deus saindo da sua glória, vem ao monte, do monte agora ele está no tabernáculo, e ao redor dele nós temos os levitas, e ao redor dos levitas nós temos as 12 tribos de Israel, e agora esse povo está caminhando. Então a gente já passou por Levítico, a gente já passou por Êxodo, e agora nessa caminhada a gente viu a tragédia que foi
o povo reclamou, o povo brigou, o povo discutiu, e Deus disse, então, vão ficar no deserto, vão morrer no deserto, todos esses que se levantaram contra mim. E ele deixa aquele povo morrer, e quando o último cidadão daquele povo morre, lembrando, só dos de 20 anos para cima. Os abaixo disso não estavam nessa conta. E aí, o que Deus faz? Levanta um povo novo. E quando ele levanta esse povo novo, a gente chega em Deuteronômio. Então, esse povo novo, ele vai receber a segunda lei, que não é a segunda lei. Ele vai receber a lei, só que agora mais aprimorada ainda, trazendo ainda mais responsabilidade. E quando a gente entra nesse livro de Deuteronômio, a gente já vê o link que faz entre o livro de Números e o de Deuteronômio. No livro de Números, termina assim: são esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. E o primeiro versículo de Deuteronômio, capítulo 1, está assim: estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Esse texto, quando a gente começa a ler Deuteronômio, a gente tem aqui nos primeiros capítulos, na verdade, o quê? Moisés vai fazer 3 grandes discursos em Deuteronômio. A intenção é olhar para trás e vislumbrar o futuro à frente. Por que Moisés vai fazer isso? Não existe fé cristã se você não consegue olhar para trás. Na minha vida, só consigo olhar a graça de Deus quando eu olho para trás. Quando eu vejo de onde Ele me tirou. Quando eu vejo quem eu era. Quando eu vejo o que Ele fez por mim. Quando eu vejo como Ele me transformou. E eu creio que isso tem que ser assim na sua vida também. Eu já vi pessoas dizendo: eu não me arrependo de nada que eu fiz anteriormente. Eu digo: então cadê a conversão? Porque eu me arrependo de tudo. Tudo de ruim que eu fiz. Tem coisas boas? Tem. Mas a maioria só me levava distante, como esse povo. Nós vimos, tipo Números. Por ali. Então Moisés precisa mostrar para esse povo, e ele começa mostrando o quê? Contando a história. A história lá no Gênesis, a história do Êxodo. Quando eu falo assim, gente, história no Gênesis, no Êxodo, eu estou querendo dizer o seguinte: ele está dizendo tudo aquilo que eu falei para aquele povo, eu estou falando novamente para vocês. Eu estou mostrando a vocês, inclusive, ele começa a conversar aqui com esse pessoal. Ele fala da expedição, ele fala da rebelião contra o Senhor, ele vai falar do castigo dos israelitas, ele vai falar do tempo que ficaram ali no deserto. Aí também vai contar as vitórias, tiveram vitórias sobre Seom, sobre Og, sobre Bazã. E aqui no capítulo 3, isso aqui quando eu li, eu falei: caramba, ele relata que ele não pode entrar na terra por causa deles. Ele está falando: essa terra boa que vocês estão indo, eu não vou poder entrar. Está lá, capítulo 3, versículo 26. E é interessante, 25, versículo 25, ele diz assim: deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim,
não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Olha, é uma intimidade que o cara foi lá e insistiu, e Deus, num bate-papo, respondeu de boa, mas falou, não, você não vai entrar. Bom, esse livro é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Eu quero pegar alguns pontos aqui com vocês, que é uma parte muito importante. Vamos lá. Mateus capítulo 4, acho que muitos de vocês sabem de cor, nós vamos separar os 3 versículos, que é o 4, 7 e o 10º versículo. Diz assim Mateus 4, verso 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava citando Deuteronômio 8, verso 3. Depois, no verso 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus está citando Deuteronômio 6,16. E no verso 10, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Deuteronômio 10, 20. E quando Jesus foi questionado sobre o maior mandamento, lá em Mateus também, no capítulo 22, verso 37, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é Deuteronômio 6,5, que inclusive é o versículo áureo do judeu. É um livro, o Deuteronômio é um dos livros mais importantes para a nossa fé. Muita gente não vê assim, mas é. Ali estão todos os princípios e as diretrizes. Mas depois nós vamos ver alguns equívocos que nós podemos cometer. Enquanto o livro de Números mostra a caminhada do povo até os limites da terra prometida, aqui em Deuteronômio, esse povo já está na região sudeste, próximo à terra prometida, quando eles recebem o conteúdo. O tempo em que eles estão recebendo esse conteúdo é equiparado ao de Levítico, é mais ou menos um mês. A ênfase desse livro, ela recai sobre a internalização da lei de Deus e uma obediência por amor. Esse é o grande enfoque. Gênero literário, nós vamos destacar aqui alguns tipos, mas é uma narrativa histórico-teológica como todas as outras. Só que aqui, Deuteronômio, nós podemos ver ele como tratado, sistema de leis, discurso exortativo, que seria como tratado. Vocês lembram que quando eu falei da lei, lá em Êxodo, eu falei que era um estilo suzerano. Não sei se vocês vão se lembrar disso, mas eu vou trazer, eu até vou ler aqui o que eu peguei, né, de um estudo. É também importante observar que essas leis são padronizadas conforme alianças antigas, conhecidas como tratados de suzerania, em que um conquistador fazia um acordo com os conquistados, concedendo-lhe sua proteção, seu cuidado, desde que obedecessem às prescrições do tratado. Então, esse aqui é o pacto que Deus tem com Israel. Por que a gente, às vezes, pode cometer equívocos no estudo do Antigo Testamento? E isso a gente vai falar um pouquinho lá no final. Há coisas aqui que não se aplicam a nós. O princípio, ok, mas, por exemplo,
Deus disse o seguinte: olha, se vocês adorarem a outros deuses, eu vou tirar a terra de vocês. Será que Deus está dizendo que se o Alex, de hoje para amanhã, decidir adorar um outro Deus, vai me tirar de Vargem Grande, de Vargem Pequena, vai me tirar do Brasil? Será que é isso que ele está dizendo? Não. Mas para Israel foi isso na prática. Então, existe uma confusão, às vezes, da gente pegar, por exemplo, Israel é uma terra sagrada, então eu vou a Israel, eu quero trazer terra de Israel, eu quero trazer a bandeira de Israel, eu quero trazer candelabro, eu quero colocar a arca aqui. Gente, isso não faz sentido nenhum. Nós não somos judaizantes, nós somos cristãos. O nosso Deus, ele não tem uma forma, e a gente não tem que adorar se apegando em coisas. E isso é importante eu falar, porque nos dias de hoje ainda, a gente tem uma comichão, um desejo de um ponto de contato. Por isso que às vezes a pessoa, o culto está rolando e oramos e louvamos e a pessoa acabou o culto. Então ela vem aqui. Mas, olha, atenção para isso que eu vou dizer, tá? Por favor, para que não haja uma interpretação errônea. Mas a pessoa vem aqui, pastor, eu tô me sentindo cansado e tal, então ora por mim. Ele estava aqui e orando, e todos orando, mas ele acredita que só a oração daquele pastor é forte. Ou só a oração do irmãozinho fulano que tem poder, ou só a oração, a gente gosta de brincar que no meio pentecostal, da irmã do coque é que tem poder. Não, meu irmão, não existe isso. Isso beira, às vezes, a idolatria. Agora, é diferente do irmão que vem aqui e fala assim: irmão, ora aqui comigo, eu estou numa luta, ou eu estou com uma ideia aqui, eu não estou sabendo tomar essa decisão, você pode orar comigo? Aí, ok, porque é isso que a Bíblia nos ensina, orais uns pelos outros, isso é o que a Bíblia está ensinando. Então, a partir daqui, vamos caminhando um pouquinho. Mas voltando aqui, qual é o tratado que Deus tem? Qual é o pacto que Deus tem? Esse pacto, ele tem 6 partes da aliança. Primeira dela é o preâmbulo. O preâmbulo identifica quem? O doador da aliança, o doador do pacto. Então, eu quero que você, quando estiver lendo Deuteronômio, entenda, Deuteronômio inteiro é a assinatura do contrato. É por isso que você vai ver tanta bênção e tanta maldição. Tanto faça assim, porque se não fizer, o capítulo 4, então, chega assusta. Eu pinto minha Bíblia digital. As coisas que Deus fala de bom, eu boto de azul. E as coisas que é pesado, é pancadaria, eu coloco de vermelho. Se você pegar o capítulo 4, tem umas coisas de azul, mas tem um monte de coisa em vermelho. Então, o preâmbulo aqui da aliança, ou seja, o início dessa aliança, é lá em Êxodo 20, versículo 2. O Senhor, o teu Deus, Ele é o maior. Por quê? Porque Ele tirou Israel, Ele conquistou Israel. O segundo é o prólogo. E o que é o prólogo? Que serve como lembrete desse relacionamento do suzerano com o povo, Deus com Israel. Então, qual é o relacionamento? Que lembrete que o povo tem que ter acerca desse soberano? Te tirei do Egito.
E agora, como que esse contrato se desenrola? Prescrições. E como são essas prescrições? Leis, obrigações da parte do povo. Aonde está isso? Capítulo 20, verso 3 de Êxodo, 23, 19 de Êxodo, 25, 1 de Êxodo, a 31, 18 de Êxodo. Tudo aquilo que o povo tem que fazer. E sabe o que o povo disse? Amém. Assinando. Faremos. Estamos juntos, Deus. Com certeza. E o item 4 é a cláusula documental que prevê leitura periódica e reaprendizado da aliança. Então, vocês vão ver, ao longo da Bíblia, sempre a aliança sendo requerida, sempre o livro da lei sendo requerido. O que vai acontecer? Eu até ministrei sobre isso, se eu não me engano, é o Joás. Ele vai fazer uma reforma. E ele vai achar o quê? O livro da lei. Quando ele acha o livro da lei, ele rasga as vestes, porque ele descobriu que ele mesmo, como rei, não estava vivendo nada daquele livro. Isso lá na frente, muito lá na frente, já às portas de serem deportados. E qual é o penúltimo ponto desse grande contrato que Deus faz? São sanções. Que sanções são essas? Bom, se você faz, eu te abençoo. Se você não faz, vai ter maldição, como incentivos à obediência. Por quê? Porque é um contrato, é um trato. Olha, eu tenho a minha parte. Eu tirei você do Egito e eu vou abençoar você. Por exemplo, Israel não tem condições de guerrear e vencer. Nós vimos no livro de Números que o pessoal murmurou. Por que murmurou? Porque não tinha condições de entrar na terra. E o que Deus estava mostrando para eles? Mas não são vocês, sou eu. Sou eu que vou ganhar as batalhas. Por isso que a gente fala, o Senhor é o Deus dos exércitos. Sim, porque Ele sempre esteve à frente. Quando vocês lerem a vida de Davi, observem uma coisa em Davi. Davi nunca achou que a força vinha dele. Nunca. Quem é esse incircunciso para poder falar contra os exércitos do Deus vivo? Era assim. Você vem para cima de mim com essa lança, com a sua espada, mas eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. O cara cria no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que a força não estava nele. É isso que Deus tem requerido de nós. Uma fé prática. No quê? No que eu vejo? No que eu toco? Não. No que Ele diz. Na palavra dEle. Por isso, a gente está estudando. E qual é o último item dessa aliança? Uma lista de testemunhas da aliança. E onde isso está aqui, nesse livro? Lá no finalzinho, nós vamos ler Deus dizendo assim: tomo hoje os céus como testemunha. Deus invoca os céus como testemunha, o reino inteiro como testemunha da aliança que Ele está fazendo. Fora do Pentateuco, nós encontramos os testemunhos de que Moisés escreveu. Por exemplo, no primeiro livro dos Reis, está escrito assim, 8, verso 53. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, assim como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. E no livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 6, está escrito assim: contudo, não matou os filhos dos assassinos de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Está na lei. Cada um morre
pelo seu próprio pecado. Jesus, em Mateus 19, verso 7, perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está citando? Deuteronômio 24, verso 1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos 3, verso 22. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do meu povo. O que ele está citando? Deuteronômio 18, 15. E eu tenho um monte de outros textos que nós poderíamos estar falando aqui. Mas qual é a mensagem, então, teológica de Deuteronômio para nós? Obediência, imutabilidade da aliança. Deus não muda. Por que Deus não muda? Porque, apesar de tudo que foi feito, apesar daquelas pessoas lutarem contra Deus, lutarem contra Moisés, Deus manteve um remanescente fiel. Porque o plano é de Deus. E é interessante, eu falei para vocês sobre Deuteronômio, verso 4, eu quero ler alguns versículos. Deuteronômio, capítulo 4, perdão. Esse livro inteiro, ele vai bater no ponto da idolatria. O livro quase todo está batendo nesse ponto. É Deus apenas como o Senhor. Só Ele é o suzerano, só Ele que livrou, só Ele que tem condições de garantir a subsistência, a existência desse povo Israel, desde que eles confiem nele e vivam segundo o acordo que fizeram e assinaram com ele. O verso 15 diz assim: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma, portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que viva nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, verso 20, o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como se pode ver hoje. Aí, quando a gente pula para o verso 23, tenham o cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. Por que a gente está lendo Deuteronômio? Porque esse tipo de texto é uma profecia. Deus não está dizendo, olha, se acontecer. Aqui Deus está afirmando. Alex, como você pode dizer isso? Não dá para tirar isso do texto.
Parece que Deus só está dando aqui uma dica. Vamos rapidinho ali, em Deuteronômio, capítulo 32. Existe um contexto inteiro, mas vamos a partir do 15. 15 não, 13. Eu deixando a mídia doida. Verso 13, 32, 13. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Ou seja, não bastou os que eles tinham no Egito, o que eles adoraram no deserto, agora eles são também os deuses das nações que eles vão entrar. Isso aqui é uma profecia. Deus está conversando com Moisés e disse: Moisés, escreva um cântico, escreve uma musiquinha. Mas por que música, Senhor? Porque toda vez que cantar, esses caras vão se lembrar do que eu estou falando, para que não digam: Deus nos abandonou porque não ama a gente. Deus está dizendo: eu amo, e tanto amo que eu estou vendo quem são vocês, o que vocês vão fazer. Aqui no versículo 18, vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Gente, aí eu tenho que parar aqui. Eu disse a vocês que nós estamos estudando da perspectiva divina. Nós estamos estudando a história contada de Deus, não é a história que alguém está olhando, é Deus que está contando essa história para a gente. E eu disse a vocês também que o plano de Deus começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Agora, por que a gente está aqui estudando esse texto? O que nós temos a ver com o povo de Israel? Por que eu preciso saber o que está acontecendo aqui com esse povo? Porque nós estamos inseridos aqui. Alex, agora você ficou maluco de vez. Versículo 21. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Eu tenho isso em um outro ponto aqui. O que é isso aqui, gente? Quando você estiver lendo Deuteronômio, não tenha em mente apenas a mão de Deus pesando e só profecias ruins que vão acontecer com essa gente. Porque ali também tem esperança. Qual é a esperança? Primeira delas, nós lemos aqui. Moisés, quando diz: o Senhor levantará um profeta como eu, a eles vocês vão dar ouvidos. Quem é esse profeta? Nós vamos ver, Jesus Cristo. Ele é o profeta. O Senhor também provocará ciúme em vocês. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai mostrar que quem é esse povo? São os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Estamos lendo em Deuteronômio a nossa história, só que a gente, quando olha, a gente está focado em outras coisas. O povo fica focado na questão de leis. Quando a gente vê, por exemplo, bênção e maldição,
Eu avisei, aliás, eu li agora com vocês, isso é parte de um contrato, eu não posso aplicar. Aí, a pessoa, por exemplo, tem aí várias linhas vão surgir, a maldição hereditária, por exemplo. Meu querido, baseado nisso, não tem. Eu preciso explicar uma coisa, porque é aula. Nós temos uma maldição sobre nós, sim, sobre toda a terra. Qual? Qual? Romanos, eu acho que explica isso. Quando Paulo diz assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, esse eu faço. Então eu descubro que há em mim uma guerra, uma luta. Paulo está discutindo, está falando, é isso que eu vejo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então qual é a maldição, irmão Alex, que existe sobre nós? Todos nós morremos. Todos nós. Foi isso que Deus falou. Maldita é a terra por sua causa, e você vai morrer. E falou para as mulheres, você vai sentir dor. E o teu desejo vai ser para o teu marido. A mulher pode se converter, pode ser uma mulher de todos os dons manifestados na vida dela. Mas e quando ela está lá, com a barriga desse tamanho, para ter o bebê? Dói ou não dói? Você aí que é mulher, me responde, dói ou não dói? Você se converteu, mas essas coisinhas ainda estão sobre você. Agora, existe uma quebra, né? Qual é a quebra? Nós temos duas pessoas que não conheceram a morte. Temos Enoque e nós temos Elias. E aí? São as exceções que Deus abre, então as coisas não são assim. E por que eu estou falando isso? Por que é um equívoco? Nós lemos, Deus fala em Ezequiel, por exemplo. O que estava acontecendo em Ezequiel 18 e também Ezequiel 33? O povo estava dizendo assim, olha, o meu pai comeu uva verde, mas foi o meu dente que ficou manchado. Aquele povo estava dizendo o seguinte, olha, o pecado do meu pai está contra mim. E eu estou pagando pelo meu pai. E nisso Deus é injusto. E aí o que Deus disse para eles? Não. Nunca mais se dirá esse ditado em Israel. Porque aquele que pecar, aquele perecerá. Dá uma lidinha lá, Ezequiel 33, dá uma lidinha em Ezequiel 18, para que a sua mente abra com relação a isso. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque a gente está falando de Deuteronômio, a gente está falando de bênção, de maldição, e tem gente que pega isso para aplicar erroneamente. Não podemos fazer isso, em hipótese alguma. Sabe por quê? Porque esse povo, quando errou, eles foram levados para o cativeiro. Esse povo, se você começa a ver a questão das bênçãos, gente, são só 14 versículos. Você começa a ler, capítulo 27, obedeçam a toda essa lei que hoje lhes dou, quando vocês atravessarem o Jordão, entrarem na terra, isso é o capítulo 27, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, levantem algumas pedras grandes, pintam-nas com cal, escrevam nela todas as palavras dessa lei, assim que tiverem atravessado, tem que apertar, como falou o pastor Bruno, o 2x aqui, para poder acelerar, que o meu tempo está correndo. Enfim, resumindo tudo, façam um altar, façam aquilo tudo, tal, e agora Deus vai falando no mesmo dia, obedeça ao Senhor, seu Deus, siga os seus mandamentos, decretos que hoje lhe dou, quando vocês estiverem atravessado, mas aí quando ele chega no versículo 15, ele começa, maldito quem esculpiu uma imagem, e aí ele vai descendo, aí você pula para o capítulo 28, a bênção da obediência, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente, aí você vai até o verso 14, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhe dou para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Maldições da desobediência, a partir do 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente, aí, você vai embora, querido. Até o verso 61.
E termina assim: o Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Então, quais são as lições de Deuteronômio para nós? Ele nos ensina sobre a importância da memória histórica. Quem fundou essa igreja? Essa aqui, PIB. Eu não estava aqui, não tenho noção, eu ouço falar. Mas quem estava aqui, e o pastor Joel fala muito sobre isso, eu ouvi dizer que o pessoal trazia os ferros de construção dentro do ônibus, né? Não é isso, irmão? Irmão Argeu aqui, né, pode falar com propriedade. Eles têm uma memória. Eu não posso passar por cima da memória desses homens. A gente não pode passar por cima dos homens que um dia receberam uma mensagem de Deus e vieram e pregaram para nós. Existe uma história, mas existe agora uma pós-modernidade que não tem memória, passa por cima, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa, o que vale é o para frente, e vai seguindo em frente. O que mais a gente aprende com Deuteronômio? Nos ensina a relembrar a realidade histórica de nossos fracassos, quedas, que podem nos tornar sábios para as jornadas que estão adiante de nós. Eu citei aqui o rei que, quando descobriu a lei, rasgou as vestes, e aquele homem teve um ato de sabedoria. Trouxe o povo para quê? Para a palavra de Deus. Eu não posso levar o povo para a moda, eu não posso levar o povo para o que eu acho, eu não posso levar o povo para o que eu penso. Eu tenho que trazer o povo para o texto. E o povo precisa ter contato com o texto. Como diz Paulo, todo desígnio de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tem que ser ministrado, gostando ou não. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Ela está aqui, então eu não posso ficar colhendo pequenos gomos de uma tangerina. É toda. Mas essa é a era do fast food. Então você chega lá e escolhe o que quer comer. Mas no texto sagrado você tem que comer de tudo, querido. Esse livro nos ensina sobre a importância da fidelidade à aliança de Deus. Nos ensina sobre as consequências de nossas escolhas. Quem está falando? É Deus. A quem? A um povo. O povo está respondendo amém. E Deus está dizendo, olha, essa palavra não é tão difícil de seguir. Ela não está num lugar impossível, mas o problema é o coração. O coração é obstinado, o coração é duro. E o que mais esse livro nos ensina? Sobre o cumprimento dos oráculos proféticos. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, no verso, eu li para você, no capítulo 32, Deus está, através de Moisés, profetizando o que vai acontecer. Deuteronômio está contando a seguinte história aqui. Olha, está vendo essa terra? Que vocês vão entrar? Vocês vão conquistá-la. Deus vai entregar essa terra na mão de vocês. Mas vocês querem saber o que vocês vão fazer? Vocês vão se misturar com as pessoas de lá. Vocês vão adorar os ídolos deles. E não só vão adorar os ídolos deles, como até mesmo os seus filhos vocês irão queimar. E vocês vão provocar a ira de Deus. E quando vocês provocarem a ira de Deus, deixa eu contar um segredo a vocês. A mesma coisa que Deus fez com esse povo, Deus vai fazer com vocês. É profecia. Aí o pessoal da teologia liberal vai dizer, não, isso aqui é um acréscimo do pessoal que depois que foi para o exílio, colocou aqui em Deuteronômio. Não.
Isso é profecia, porque Deus falou também com Abraão: Abraão, teu povo vai ficar cativo, mas eu vou vir com mão forte e vou tirar. E agora esse mesmo Deus, repetindo o que ele falou para Abraão, está falando através de Moisés: esse povo vai ser levado para o cativeiro. Por que é importante ler Deuteronômio? Por que é importante ler de um ponto de vista de cima? Porque se você não consegue ver a Bíblia desse ponto de vista, irmão, você cai em cilada, você entra em heresia, você entra em modismo. Sua fé um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia você serve a Deus, no outro dia você, estou desanimado, eu vou para lá. Não, o que Deus está dizendo para nós? Eu velo pela minha palavra para a cumprir. E assim como eu disse que faria lá, eu estou fazendo aqui. Então, quando eu olho para Deuteronômio, eu tenho que olhar para um contexto geral. O Deus que falou em Deuteronômio continua falando em Marcos, em Lucas, em João, em Tessalonicenses, Colossenses, e está falando hoje com você. Mas o que eu estou falando, uma coisa nova? Não. Eu só estou lendo o que ele já disse e trazendo para nós, para abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente não é como o pessoal, a mente aberta aí no sentido, vamos receber tudo, vamos aceitar tudo. Não! Abrir a nossa mente porque a nossa mente está como os olhos de Paulo, muitas vezes, e é necessário que as escamas caiam para que a gente enxergue. Mas Paulo só enxergou porque ele estava onde Deus mandou. Entra lá e fica lá, e ele ficou lá. Palavra de Deus. Irmãos, eu vou aqui um ponto rápido, você pode anotar aí na sua casa, que isso é um gancho para a gente depois. Deuteronômio 17:14. Conduta de um rei. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear um rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. O povo vai pedir um rei. Sabe qual é o nome dele? Saul. Mas não foi Deus que escolheu. Eles estão vivendo isso? Não. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos. O que Salomão fez? Depois a gente vai saber. Nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse: jamais volto por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. O que Salomão fez? É o cara de 1000, mas não pode pegar muitas. Será que ele... mas 1000 não é muitas na cabeça do Salomão, né? Se o fizer, desviará o seu coração. Irmãos, Deuteronômio 17, por que o reino vai ser dividido? Salomão vai desviar não só o coração, mas a nação inteira, porque ele não observou a palavra de Deus. Mas, quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Por quê? Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Aí o sujeito vai falar assim: Alex, que bom que você falou que tem coisas aqui que não servem para mim, era para eles. E isso aqui, então, é para o rei, eu não preciso ler. Não, querido. O princípio da leitura, se você quer ser um homem que conhece o teu Deus, todo dia. É o que está aqui. Não fui eu, está escrito aqui. Mas tem um princípio. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Irmãos, técnica, estou dentro do horário, avancei, como é que está isso aí? Meus queridos,
Guardem isso, Deuteronômio 18:15, o Senhor, seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Sabe quem é? Jesus Cristo. E tem muito mais coisas aqui, mas em suma, Deuteronômio para nós nos mostra que nós temos um Deus santo, que ordena um culto santo separado a Ele, um povo santo separado a Ele, um povo que não coloca a fé no que se vê. Nós trazemos o invisível, irmãos. Nós não somos do visível. Nós andamos por fé, irmãos. Nós não andamos por vista. E esse Deus que nós cremos, Ele nos prometeu uma terra, Ele tem uma terra para nós. É simples. Enquanto lá Adão está sendo expulso do Éden, aqui em Apocalipse a Nova Jerusalém está descendo do céu. É isso que Deus está fazendo. Enquanto lá, aqui, Deus está no meio do seu povo, através de um tabernáculo, e depois vai estar através de um templo, e depois ele vai sair fora, mas ele vai vir pessoalmente aqui. Ele diz para mim e para você, aquela Nova Jerusalém, lá, você vai conhecer assim como você é conhecido. Aqui, você só conhece em parte. Mas vai chegar o dia em que você vai conhecer face a face. Creia nessa promessa. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico, pobre, se você vai viajar, não vai viajar. O texto não diz isso, mas o texto diz que tem um Deus de amor, que escreveu uma história de amor, para que você tenha fé nele. Fé. É isso que estamos falando em Deuteronômio. Ora comigo. Pai santo e amado, louvado seja teu santo nome. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra. Viva, santa e eficaz. É ela que purifica o homem, é ela que transforma o homem, é ela que tem o poder de mudar, Senhor, a vida torta, podre de muita gente, como a minha. E eu te louvo por isso. E talvez como a desse meu irmão, que está aí assistindo agora, e está se vendo, olhando para trás, dizendo, de fato, graças te dou, Senhor, porque eu sei de onde tu me tirou. Mas que ele permaneça fé, permaneça firme, permaneça crendo, Senhor, que tu não tirou para deixar morrer no deserto. Tu nos tirou para nos levar para uma cidade onde tu é o arquiteto, onde tu és o engenheiro, assim como Abraão esperava. Sim, essa é a cidade que todos nós aguardamos, porque tu prometeu. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. E semana que vem, vamos estar aqui com a graça de Deus. Eu, pastor Daniel, vamos fazer um grande resumão de tudo isso, vamos bater algum papo. Então, por favor, coloque suas dúvidas aí no chat, coloque suas perguntas, não tem problema, a gente vai estar aqui num bate-papo gostoso para abençoar a sua vida. Se você quiser, temos bastante espaço aqui, seja bem-vindo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.